Bom dia mais uma vez para quem estava comigo mais cedo, bom dia para quem está me vendo agora. Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nós, através de nós e no nosso meio. Amém? Quem vai louvar? Só para eu saber que orar. É Ô, tu? mãe, era a Marilu. Manda o link para ela, porque ela está entrando na sala agora. Deus puxa pela orelha. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus, doce Espírito Santo, graças te rendo, Senhor, por mais um tempo na tua presença, por mais uma oportunidade de receber o pão da tua palavra, de abastecer o nosso espírito, fortalecendo e curando a nossa alma. Senhor, nós entregamos a ti essa sala, as nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, nosso ministério. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque tudo é devido à sua misericórdia sobre nós. Senhor, dá ordem aos anjos a nosso respeito, que todo mover que o Senhor preparou para esse tempo aconteça, que os nossos sentidos espirituais estejam ativados, que o olhar do nosso entendimento esteja aberto e que o Senhor possa derramar a porção que nos cabe, Senhor, neste tempo. Pai, abençoa a vida de cada um que aqui está, daqueles que ainda vão chegar, toca no coração, vai, Senhor, trazendo, movendo o teu povo, Pai, para receber nesta hora a tua porção. Assim, Deus, eu oro, agradecendo por tudo que viveremos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Marilu, a sala é sua. Oi, meninas, a paz do Senhor. Tô bem ruim da gripe, tô tossindo, mas Jesus tá no controle. Vamos lá. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te chamei, eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei.
vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Amém. E ele foi te curando, minha filha. Esse Deus é muito lindo. Não tem impedimento para o mover de Deus sobre as nossas vidas. A Débora Marques já está na sala? Tá, pronto. A sala é sua, filha. Deixa eu ajustar isso aqui que eu quero ver todo mundo. Bom dia, meninas. Boa tarde para quem está longe do Brasil, está na Europa. Vamos lá. Chamado de Jesus, do dia 10 de outubro, diz: confie em mim e deixe que as coisas aconteçam sem tentar prevê-las ou controlá-las. Relaxe e se renove na luz do meu amor eterno. Meu amor, luz, nunca enfraquece, mas mesmo assim, você geralmente não percebe minha presença. Quando você projeta o futuro, está tentando ser autossuficiente. Este é um pecado sutil, tão comum que costuma passar despercebido. A alternativa é viver completamente no presente, dependendo de mim a cada momento. Em vez de temer sua inadequação, alegre-se com meus recursos abundantes. Eduque sua mente para pedir a minha ajuda sempre, mesmo quando você se sentir capaz de lidar com algo sozinho. Não divida sua vida em coisas que você pode fazer por si só e coisas que precisam da minha ajuda. Em vez disso, aprenda a contar comigo em todas as situações. Essa prática permitirá que aproveite mais a vida e encare todos os dias com confiança. Amém. A leitura está em Salmos, capítulo 37, do versículo 3 ao 6, e Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Amém. Amém. Marilu, abre Salmos 37, 3 a 6. E... Mãe, eu tô trabalhando. Ah, tá. Sem problema. É que você está aí tão centradinha que eu falei, hoje ela está dedicada para a sala. Mas não tem problema, não. Lucilene, Então, abre Salmos para mim, por favor, 3 a 6. Pastor Alê, pode ler? Não, né? Está no trabalho. Deixa eu ver aqui. É difícil. Ivanete, lê para mim Filipenses 4, do 4:19. Bom dia, Fernandinha. Seja bem-vinda. Pode fazer a leitura. Uma só para confirmar, é Salmos 3, 6? Não, 37, versículo 3 a 6. Só um minutinho, deixa eu só procurar. Uhum. Eu confundi. Eu posso ler? Pode. Filipenses 4:19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém. 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 Esse foi o primeiro salmo que eu decorei, sabia? Decorei na primeira pessoa. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus.
Pode falar, Lu. Amém, amém. Salmo 37. 3, 6. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim, você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você o desejo do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, e Ele fará o que for necessário. Ele fará a sua justiça brilhar como a luz, mostrará como o sol do meio-dia que você está com a razão. Aleluia. Amém. Leilinha? Nosso devocional de hoje, 10 de outubro, nos diz assim: como está o seu coração? Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Provérbios capítulo 14, versículos 10 e 11. Não são poucas as pessoas que andam feridas na sociedade. É possível ver no rosto de cada uma delas a expressão de dor que as consome. O ressentimento tem paralisado muitas vidas. Inclusive, eu já vivi essa experiência. Talvez ler este primeiro parágrafo tenha trazido lembranças que um dia você jurou esquecer. Na agricultura, existe um tempo certo para plantar e colher. E se você deixar de colher no tempo certo, pode pôr tudo a perder. Quando estamos com o nosso coração contaminado, ficamos espiritualmente desprovidos de nossos sentidos. Por isso, podemos deixar passar o tempo de colher os frutos cujas sementes foram plantadas com muita dedicação. Tudo isso por causa de um ressentimento que acaba contaminando toda a colheita. Deus quer curar você para que você viva o seu propósito e colha bons frutos. Mas, dependendo do estado em que o seu coração estiver, você pode estar impedindo você mesmo de receber uma grande colheita que o Pai tem preparado. Você pode até sentir toda a dor por causa de uma ferida no coração, mas jamais se ressentir a ponto de ficar magoado. Tudo que você precisa é permitir que seja curado. Eu o desafio a parar por um instante e avaliar como está o seu coração. Alegre, trazendo formosura ao rosto ou abatido? Saiba que guardar um ressentimento não fará de você um vencedor. No máximo, você pode se tornar alguém amargo e vingativo. Então, livre-se do ressentimento, sinta o amor do Pai em sua vida e tenha grandes colheitas. Precisamos aprender como agir na vida, em vez de simplesmente reagir a ela. Precisamos aprender como agir na vida, em vez de simplesmente reagir a ela. Leitura bíblica, Eclesiastes 7. Palavra-chave: restauração. Só um momento que eu estou compartilhando aqui o link. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso e cuido de tudo que te faz chorar. Não, você fica aqui. Quem pode ler Eclesiastes, levanta a mão aí, por favor. Pode ler, Lucilene.
Gente, é lindo, tá? Vocês observam com o coração mesmo. Deixa fluir esse capítulo, porque é extraordinário ele, tá? O nome limpo vale mais do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor estar no velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia. É bom pensar nisso quando ainda há tempo. A tristeza é melhor que a alegria, porque o rosto triste melhora o coração. É verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor ser corrigido por um homem sábio do que ouvir a canção dos tolos. O sorriso de um tolo some tão depressa quanto o estalo de espinhos debaixo da panela. Isso também é ilusão. A opressão transforma o sábio em tolo. O suborno corrompe o coração. Terminará algo é melhor do que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva é insensato. Nunca diga por que os dias do passado não voltam. Essa não é uma pergunta sábia. Ser sábio é tão bom quanto receber uma herança, e dela tirar proveito os que veem o sol. Sendo rico e sendo sábio, você pode conseguir quase tudo, mas a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Seja como Deus faz as coisas e preocupe se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Aproveite suas riquezas enquanto pode. E quando chegarem os dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ele fez isso para todos saberem que não há para saber o que vai acontecer amanhã. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar de sua justiça. Um perverso que teve vida longa, apesar de sua perversidade. Por isso, não se oferece muito para ser bom ou sábio demais, senão você vai acabar destruindo-se a si mesmo. Por outro lado, não seja muito mal, nem seja tolo, porque morrer antes da hora. Enfrenta cada problema que aparecer, e se você temer a Deus, pode esperar que Ele vai abençoá-lo. Um homem sábio é mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. E não existe um único homem na terra que seja sempre justo e que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a tudo o que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo seu servo falar mal de você. Em seu coração, você sabe que também muitas vezes tem falado mal de outras pessoas. Eu me esforcei ao máximo para ser sábio e disse, vou ser sábio, mas não adiantou. A sabedoria mora muito longe e muito difícil de ser encontrada. Procurei por toda parte, tentando achar a sabedoria e a razão e as coisas acontecerem, tentando compreender a insensatez da maldade, a loucura dessa vida tola. Descobri que muito mais amarga é a morte, é a mulher que serve do laço cujo coração é uma armadilha e cujos braços são correntes. Que Deus permita que você escape dela, mas os pecadores não conseguem fugir das armadilhas delas. Esta é a minha conclusão, diz o pregador depois de pesquisar em todas as partes com muito cuidado. Cheguei, por enquanto, aos seguintes resultados. Em cada 1000 homens, há apenas um que pode ser considerado sábio. Mas entre as mulheres, ainda não achei nenhuma. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida do seu modo. E todos acabaram se desviando. Amém.
Amém. Esse capítulo de Eclesiastes começa com sabedoria para a vida, que vai até o versículo 14, e depois começa os limites da sabedoria humana. É para ver com olhos de ver mesmo e entender. Amém? Meninas, esse Deus é coisado, vocês sabem disso, né? Principalmente comigo, então, ele é coisadíssimo. E ontem a gente teve a sala com a Cibele falando sobre Pedro. E Deus ministrando no meu coração sobre uma passagem sobre Pedro, que eu pensei que fosse falar ontem. Eu nem tinha me ligado que hoje o devocional era comigo, o discipulado era comigo. E aí eu entendi, porque ontem eu não consegui falar na sala, né? Eu estava com uma consulta na teleconsulta, e aí hoje ele terminou de derramar na minha vida, e eu quero que você abra aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Mateus 14, do versículo 22 em diante. O que eu quero pedir a vocês? Quem pode, quem não está trabalhando, lógico, está aí dedicado a estar na sala, pegue papel e caneta e deixe o Espírito Santo falar com você. Porque eu sei que o que eu vou entregar hoje não tem novidade nenhuma, mas é uma resposta de Deus para a sua vida. Então, se você pode, né, anote. Estou vendo, Marilu. E tem... eu preciso falar, gente, Deus me bota em cada saia justa. Diz para essa moça que está aí com você que é para ela descansar o coração dela. Ela não vai resolver as coisas na força do braço, mas é Deus quem está tomando conta de tudo para ela. Ela está com o coração dela apertado, ela está preocupada, mas Deus está pedindo para dizer: sou eu quem faço. Espere e confia no meu agir. Acabei de falar para ela que tem hora que eu tô com as minhas clientes aqui, Deus usa a senhora para falar, e a senhora fala com ela. E eu já falei para ela, não faz nenhum compromisso, que dia 9, 8, né? Ou não sei se é 8 ou se é 9 do mês que vem. Dia 9 de novembro. Vai ter um compromisso. Aí ela falou assim, então tá bom. E ela falou, Marilu, eu tô muito preocupada, nós não estávamos conversando. Deus é lindo. A preocupação dela tá tão grande que só quando você fez assim, eu tô trabalhando, ó, essa mesma movimento que eu tô toda arrepiada, que ela apareceu para mim, meu coração apertou. Aí eu tô aqui, né, só tocando e entendendo o que Deus quer que fale, mas é isso. Ela tem passado por situações de muita injustiça, mas Deus está vendo tudo. Parte é da colheita dela mesma, porque ela confiou em quem não deveria. E a outra parte é injustiça literal, mas Deus está com a mão sobre a vida dela. Amém. Amém. Amém? Amém. E quando for orar, coloca a irmã dela nas orações de todas que estão aqui no grupo. Ela foi fazer um exame de vista e ela deu um probleminha e, tipo assim, não sabe o grau, né? Deus tocou, né? É tipo que vai fechando a córnea dos olhos. Então, assim, é milagre. E eu perguntei para ela ontem se ela crê em milagre. Ela falou assim que crê. Então, Deus está no controle. Faz o seguinte, Marilu, manda no meu privado o nome dessa moça, o nome da irmã dela, que eu vou colocar lá no grupo de intercessão para a gente poder interceder por ela. Porque o que me veio quando você falou não é para matar, é para glorificar. Amém. Amém? Eu creio. Amém. Então, vamos lá. A passagem de Mateus 14, 22 a 33 diz assim: logo em seguida de quê? Eles estavam saindo da primeira multiplicação dos pães. Guarda isso aí no seu coração. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho,
mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia, Pai. Oh, glória, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Oh, cantará, xere. Iera manayara, xore, cantará, xere, dandará, lara, xere. Aleluia. Vamos entender. Contexto histórico e bíblico. Este episódio acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes. A gente lê em Mateus 14, do 13 ao 21. Um milagre grandioso que demonstrou o poder de Jesus sobre a criação. Jesus então ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar da Galileia enquanto ele sobe ao monte para orar. O mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas. E a travessia dos discípulos durante a noite simboliza a jornada de fé em meio à adversidade. Se você está com a sua Bíblia, se você está aí anotando, preste atenção nas revelações do Espírito. O mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas. E a travessia dos discípulos durante a noite simboliza a jornada de fé em meio a adversidades. Ligação com a passagem anterior. O contexto do milagre anterior, a multiplicação dos pães, aponta para a generosidade e provisão de Deus. Aqui, os discípulos agora enfrentam um cenário diferente, onde a provisão de Jesus não é física, mas espiritual, ensinando a confiar nele em meio às tempestades da vida. Vamos agora destrinchar essa passagem. No versículo 23, é a oração e o isolamento de Jesus. Jesus subiu ao monte para orar. Esse momento de isolamento revela a importância de buscar intimidade com Deus, especialmente após momentos de grande exposição ou ministério. A solidão na presença de Deus fortalece a nossa fé. Primeira chave: a cada passo da tua jornada, a cada vitória vencida, vá para o secreto com teu Pai, para você se abastecer, se fortalecer, fechar as cicatrizes da batalha e se preparar para um novo tempo. Muitos de nós, quando ganham a vitória, a gente nem lembra de ir orar a Deus. A gente até fala, gratidão, Senhor, mas não vai para o secreto com Ele. Porque só está olhando aquilo que é bom. Não está errado. Mas você precisa entender que a sua jornada de fé, ela é vivida por etapas. E cada etapa vencida, você precisa se preparar
para o novo desafio. Amém? Segundo, no versículo 24, o barco e a tempestade. O barco sendo fustigado pelas ondas representa nossa vida sendo atacada pelas adversidades e tempestades espirituais. Vou repetir. O barco sendo fustigado pelas ondas representa nossa vida sendo atacada pelas adversidades e tempestades espirituais. Os ventos contrários simbolizam os desafios e os esforços opostos que tentam nos afastar do destino dado por Deus. Os ventos contrários simbolizam os desafios e as forças opostas que tentam nos afastar do destino dado por Deus. Versículo 25. A caminhada sobrenatural. Jesus, caminhando sobre as águas, demonstra seu domínio absoluto sobre as leis da natureza, revelando seu poder divino. Assim como Jesus pode caminhar sobre o caos do mar, ele pode caminhar sobre as dificuldades que enfrentamos. Assim como Jesus pode caminhar sobre o caos do mar, ele pode caminhar sobre as dificuldades que enfrentamos. Versículos 28 e 29. Pedro e o passo de fé. Pedro representa cada um de nós que, no entusiasmo, deseja seguir a Cristo de forma radical. Jesus o chama e, enquanto Pedro mantém seus olhos em Jesus, ele faz o impossível. Isso revela que a nossa fé deve estar fixada em Jesus e não nas circunstâncias ao nosso redor. A nossa fé deve estar fixada em Jesus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Versículos 30 e 31. Dúvida e medo. Quando Pedro olhou para o vento, ele começou a afundar. Isso simboliza o perigo de tirarmos os olhos de Cristo e focarmos nas tempestades. A dúvida e o medo são as armas espirituais que as trevas usam para nos afastar do destino de fé. A dúvida e o medo são as armas espirituais que as trevas usam para nos afastar do destino de fé. Versículo 31. Jesus não espera Pedro afundar completamente. Imediatamente estende a mão, revelando o seu desejo de nos salvar, mesmo quando nossa fé é falha. Jesus revela que seu desejo de nos salvar é mesmo em meio às nossas falhas. Versículo 32. O cessar do vento. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Isso aponta para a paz que sua presença traz, mesmo em meio às tempestades. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas o que Deus está deixando claro e rasgando no nosso peito hoje é que se você continuar olhando para o alvo, se eu continuar olhando para o alvo, que é Jesus, eu atravesso o mar. Você atravessa o mar.
Quando eu olho para Cristo e não olho para as circunstâncias, quando eu paro com esses questionamentos pequenos, querendo sempre ter razão ou controle das coisas, mas eu olho para o mover que está acontecendo e que Deus está fazendo, porque guarda uma coisa no seu coração. O propósito de Deus não muda, mas ele se movimenta. E vai se movimentar todas as vezes que forem necessários, seja pela tua obediência, seja pela tua desobediência. E se você não quiser fazer o propósito, Deus vai botar outro para cumprir, mas o propósito continua. Então, por que nós precisamos ter intimidade com Deus? Por que nós precisamos estar com os olhos em Cristo? Porque de tempos em tempos Deus muda a rota. Lembra lá de Abraão? Leva Isaque para o sacrifício. Quando já estava tudo pronto, que Abraão levanta suas mãos para matar Isaque, o anjo diz: não toque no teu filho. Se Abraão não estivesse ouvindo a Deus, ele teria matado Isaque. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Ou você presta atenção no que eu estou falando contigo, ou você vai matar o seu Isaque. Porque Deus não muda propósito, ele muda a direção. Ele movimenta o propósito, porque ele sabe a intenção do inimigo. E você, muitas vezes, faz escolhas da sua vontade e não da vontade de Deus. Por isso que é tão importante que você cale as vozes do mundo e você só ouça a voz do teu Criador. Tudo bem até aqui, sim ou não? Sim, dá-lhe taca. Amém. Agora nós vamos para um mergulhinho mais profundo. Eu quero que vocês se sintam como Ezequiel 47. Nós começamos com as águas no tornozelo, as águas chegaram no joelho, e agora a gente vai dar um mergulhinho mais, caminhar mais um pouquinho, porque agora as águas vão na nossa cintura, no nosso ventre, porque nós estamos gerando. Vem junto comigo. A fé move montanhas. Versículo 29. A fé nos permite caminhar sobre o impossível, mas a dúvida nos faz afundar. A fé nos permite caminhar sobre o impossível, mas a dúvida nos faz afundar. Abre um parênteses. Aqui dentro da sala, Deus vai me dando direções. Mas Deus fala só comigo? Não. Ele fala com quem está conectado comigo e com ele. Então, se você ouviu eu falar uma direção aqui, e num outro momento, alguém está fazendo um movimento sobre aquilo que foi falado, entenda o que Deus está falando, porque Deus não para de falar. E ele vê aquilo que nós não vemos. Ele ouve o que nós não ouvimos. E ele sabe o que não sabemos. O propósito não muda, mas se movimenta. E nós precisamos entender isso. Literalmente. Quando Deus me deu o devocional do Espírito Santo, no primeiro momento foi só comigo. No segundo momento entrou a Thaisa. E Deus tem usado a Thaisa para gerar aquilo que eu já estou gerando. Então, a gente precisa entender essas movimentações de Deus. Na minha mente, já era para nós termos divulgado o devocional, mas na minha mente, na minha ótica, no meu tempo. O que Deus fez? Aguarda, que eu te darei o sinal. Quando foi ontem,
a Thaisa fez um movimento que, quando eu menos espero, começa a chegar mensagem no meu celular. Parabéns, você fez mais uma venda. Eu falei, o que? De que? Eu não estou vendendo nada? E aí eu fui entender. Eu falei, Thaisa, tá chegando isso aqui. Aí ela falou assim, mãe, o Espírito Santo disse que é hoje. E eu tô aqui para obedecer. Eu falei, amém. Vamos começar com o que a gente tem. Então, a gente precisa estar atento à voz de Deus para que a gente possa vencer cada manobra da jornada. Eu já testemunhei aqui. No primeiro momento, eu entendi que eu tinha uma jornada na IEGNES. Mas depois eu entendi que não era isso. Eu tinha um tempo na IEGNES. Porque o meu ministério precisa de mim 24 horas. E da forma como eu estava agindo na IEGNES, eu estava deixando de fazer o que eu precisava fazer. Se eu não ouço a direção do Senhor, se eu não corrijo a minha rota, nós não estaríamos hoje vivendo o que a gente está vivendo. Eu não estaria escrevendo, não estaria fazendo as coisas que eu estou fazendo agora. Porque eu estava pautada e focada em servir a Deus, trabalhando na igreja, na escala, fazendo outras coisas. Lembra da frase? Não troque o trabalho para Deus pelo seu propósito. A gente precisa estar muito atento a isso. O propósito é o que a gente precisa cumprir, servindo. Tá claro isso para vocês? Sim ou não? É por isso que dentro da igreja, tantas pessoas estão trabalhando para Deus, mas não têm noção nenhuma do seu chamado, da sua identidade e do propósito de Deus. Amém, Fernanda? E é sobre isso. Quem assistiu o filme A Forja, se assistiu com os olhos de entendimento, compreendeu o que é esse ministério, se tinha dúvida. Exatamente. Ok? Cadê onde eu estava? Aqui. Versículo 25 a 27. Jesus está presente em nossa tempestade. Ele não apenas nos observa, mas vem ao nosso encontro mesmo quando não percebemos. Ele não está só nos olhando. Ele está atuando sobre as nossas vidas. Jesus, ele é tão maravilhoso que mesmo quando a gente pensa que está sozinha, ele está conosco. Segurando, sustentando, carregando no colo, curando as feridas, enxugando a lágrima. É ele o tempo todo. Terceiro, versículo 31. Depender de Jesus. Quando duvidamos, ele está pronto para nos segurar e restaurar nossa fé. Jesus nunca nos abandona em nossa fraqueza. Jesus nunca nos abandona em nossas fraquezas. Eu não estou conseguindo orar. Eu estou o pó da rabiola. Eu estou destruída. Eu estou acabada. Mas Jesus está do meu lado, me sustentando. Meu coração só está batendo porque é Ele. Eu só estou respirando porque é Ele. E é através dele que eu renasço como a fênix. Porque é Ele. Sempre Ele. No versículo 32, as tempestades não duram para sempre. As adversidades são temporárias. E quando Cristo está presente, ela cessa. Pega essa chave. Está no desafio? Está no deserto? Vai para a presença de Jesus que você atravessa ele.
Ao invés de você ficar tentando resolver na força do teu braço, ou ficar contando para A, para B e para C, clama a Jesus, porque ele cura, salva e liberta. É ele em todo o tempo. Amém? E o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, manter o olhar fixo em Jesus. Eu não posso me distrair. Gente, se vocês entenderem com o olhar espiritual o que eu estou falando aqui agora, através do Espírito Santo, você hoje ajusta a tua rota e você vai começar a ver seus problemas sendo resolvidos. Pare de olhar para o seu problema e olhe para Cristo. Não desvia o teu olhar de Jesus. Porque é nesse desviar que o diabo entra. É nesse vacilo que ele começa a fazer bagunça. E você vai só se ferrando. Olha para Jesus. Está doendo? Jesus. Está chorando? Jesus. Está doente? Jesus. Está depressivo? Jesus. Está ansioso? Jesus. Está com medo? Jesus. Quer desistir? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Clama o nome de Jesus. Esse nome tem poder, é o nome sobre todos os nomes, é o nome que nos coloca na rocha acima de qualquer coisa. É Jesus, Jesus, Jesus. Por mais desafiador que seja, comece a treinar teu cérebro. A tempestade chegou, Senhor, eu tenho Jesus. Ele é a minha saída. Ele é a minha salvação. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha estratégia. Ele é o meu provimento. Ele é a minha força. Ele é o meu mover e fé. Você tem que marchar dentro da sua casa e começar a declarar o nome de Jesus para o diabo sumir da sua vida. Sabe por quê que muitas vezes você passa por desafios? Porque você esquece a grandeza do seu Deus. E aí você fica estressada, você sente raiva, você fica invejosa, o orgulho aflora, aí vem uma cadeia, parece um efeito dominó, porque o diabo ele só faz assim. E tudo vai caindo. Mas quando você olha para Jesus, declara o nome de Jesus, clama a ele, tudo vai para o seu lugar. Tudo. A Iva, ela cuida da organização. Ela pode arrumar uma casa para ficar linda, mas se a dona da casa não tiver Jesus na vida dela, não tem organização que se sustente. Eu organizo dentro para refletir fora. E graças a Deus ela entendeu isso, começando a fazer por ela e agora pela vida das outras pessoas. Jesus tem que ser a palavra que mais é declarada na sua boca. É isso que você tem que fazer. Jesus. Sentiu vontade de xingar? Jesus. Sentiu vontade de gritar? Jesus. Sentiu vontade de descer da cruz? Jesus. Esse nome tem poder. Amém? Pode falar, Leilinha, antes de eu continuar. Entrega aí o ouro. Não, eu queria era enviar coraçãozinho pela palavra e meu celular fez o serviço errado. Não tem problema não, filha. Manter o olhar fixo em Jesus, assim como Pedro começou a afundar quando desviou o olhar de Cristo, nossa vida espiritual enfraquece quando focamos nas dificuldades ao invés de confiar no poder de Jesus. Em momentos de crise, a solução é manter nossos olhos onde? Onde que nós temos que manter os nossos olhos?
Nosso alvo que é Cristo. Amém. Em Jesus, Jesus. Gente, eu já vejo a gente tudo marchando. É nesse lugar que a gente tem que estar. Segundo, praticar a oração. E quem não entendeu ainda a sala de oração, não é possível que não entenda agora. Jesus nos ensina a importância da oração antes, durante as provações. Reserve momentos diários de isolamento para fortalecer o seu espírito. Por que o ministério começou a se mover? Porque nós iniciamos a oração. Porque todos os dias, faça chuva, faça sol, com internet ou sem internet, nós estamos orando. E quem está entendendo está buscando nessa fonte porque sabe que não vai ficar com sede. Porque sabe que vai viver. Eu acho muito bonito e a gente tem que dar honra a quem, né, tem honra. Tem mulheres que podem entrar na sala a hora que quer e ficar na hora que quer. Já outras mulheres trabalham, não podem, mas Deus sabe tanto do desejo dela que deixa ela estar na sala. Como Angélica, pastora Alexandra, a Adriana Carneiro, Marilu, que eu tive que, de vez em quando, tem que puxar as orelhas, porque diz que não recebe o link. Eu falei, Jesus, quebra ela, bota o link lá para ela umas 500 vezes até ela entrar. Porque é sobre isso. É sobre estar no lugar que você vai se fortalecer para vencer. Não porque sou eu. É igual a Liliana. Eu estou amando a Liliana na sala. Ela entendeu, ela conseguiu a estratégia. A Priscila Ariane também. Porque sabe, gente, que o melhor lugar é nos pés do Senhor. Não é por causa da Vânia, não, que eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou uma igual vocês que precisam estar na presença. A Jaqueline Guzmão também está no trabalho, gente. Mas está aqui. Aí muitas que poderiam estar, não estão. Porque eu cheguei agora, porque eu estou me organizando, porque isso, porque aquilo. Beleza. Cada um, vou falar igual a música, né? Ema, cada um com seus problemas. Porque, cara, eu não vou ficar a minha vida inteira toda hora falando a mesma coisa para a pessoa, gente. Você vê hoje lá na live uma moça que estava com a dor, eu senti a dor do coração daquela mulher, a Neide. E eu tenho certeza que ela foi agraciada pela oração, pelas mensagens que nós colocamos lá no YouTube. Deus sabe, gente, do que o outro precisa. E está aqui, oferecendo tudo isso. O que nós precisamos é entender. E por que nós estamos aqui? Segundo, que eu estava falando da prática da oração. Nós precisamos realmente... Porque, gente, se você olhar todo o ministério de Jesus, de fase em fase ele ia para o monte. De situação em situação ele ia para o monte. Gente, Jesus andava em média 38 quilômetros por dia, fora a subida do monte. Porque ele sabia que era necessário. Porque ele precisava estar na presença de Deus. Porque ele precisava se fortalecer. Eu fico imaginando, a gente nem sabe do nosso futuro, mas a gente já tem fraqueza na jornada. Agora imagina se nós fôssemos como Jesus, que sabia que o fim dele era a cruz e a morte para a ressurreição. Cada vez que ia se aproximando para esse lugar, como o coração desse homem, porque ele era homem, também se sentia. Aí você, porque ganhou um tropeção, começa a chorar dizendo que não quer mais, que não aguenta mais, que quer desistir, que não está suportando. Imagine se você tivesse que fazer o que Jesus fez, viu? E o mais importante de tudo, ele decidiu pagar o preço de algo que ele não cometeu, mas por amor a cada um de nós.
O teu propósito é para você e você não quer fazer. Pense nisso, viu? Terceiro, coragem em meio às tempestades. Mesmo que os ventos sejam contrários, devemos lembrar das palavras de Jesus. Coragem sou eu, não tenham medo. Vou repetir. Coragem, porque ele está falando isso hoje para todas nós. Sou eu, não tenham medo. E aí eu quero deixar duas reflexões com vocês. A primeira, como você tem reagido às tempestades em sua vida? Como você tem reagido às tempestades em sua vida? Você confia que Jesus está no controle ou permite que o medo e a dúvida dominem o seu coração? Você confia que Jesus está no controle ou permite que o medo e a dúvida dominem seu coração? Há áreas da sua vida onde você está afundando? Há áreas, há de existir, tá? Esse A é com H. Há áreas em sua vida onde você está afundando? Identifique onde sua fé pode estar sendo desafiada e peça a Jesus para te resgatar. Três versículos que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês escrevam, coloquem no celular, na parede, na porta da geladeira, onde vocês possam sempre ver. Primeiro versículo, Salmo 46, versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Salmos 46, versículo 1 a 3. O versículo da minha paixão, depois de Josué, Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Ele fortalece, ele ajuda e ele segura. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora vamos mergulhar um pouquinho mais, porque as águas saem da cintura, dos quadris, e agora a gente está com as águas no pescoço e a gente já não caminha. A gente nada, mergulha em Deus. Jesus faz a multiplicação dos pães, dá ordem aos discípulos para atravessarem o mar da Galileia, e existe uma tempestade que nós entendemos o que são essas tempestades. Mas o que eu quero que você compreenda de verdade, e a Bíblia, gente, ela é o nosso mapa, é a nossa bússola. Você acha, depois de tudo que você ouviu até aqui, que essa tempestade sobre o barco dos discípulos foi só mais uma situação para Jesus mudar, revelar o poder dele,
sobre todas as coisas? Ou existe um motivo para que essa tempestade acontecesse? Quem se habilita a dar uma resposta? Repete a pergunta, profeta. A tempestade que aconteceu na travessia do Mar da Galileia, depois do evento do milagre da multiplicação dos pães, aconteceu só para revelar o poder de Jesus sobre todas as coisas ou foi por algo a mais? Ele queria revelar algo a mais? O que, por exemplo? Deixa eu ver aqui no chat. Confirmação de fé dos que estavam ali. Certo, Jaque. Quem mais quer falar? Leila falou, queria revelar algo mais, mas o quê? Você acha que aconteceu essa tempestade por quê? Deixa eu falar algo para vocês. Nós somos espirituais, sim ou não? Somos espirituais, sim ou não? Sim. Ok. Se nós somos espirituais e Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados e governadores do mundo das trevas. Eu vou ajudar vocês. Jesus dá ordem para os discípulos atravessarem o Mar da Galileia, porque ele está indo em outra cidade. Sim ou não? Sim. Para fazer o quê? Vou ler o versículo 34 e vocês vão entender. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os doentes. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Jesus estava indo para o outro lado para curar e libertar. E as trevas estava tentando impedir essa travessia. O vento contrário representa as forças das trevas que tentam impedir o avanço dos discípulos rumo ao destino. Assim como as tempestades tentam impedir o progresso do barco, quase que não sai, Satanás e seus agentes espirituais usam medo, dúvida e circunstâncias adversas para nos impedir de caminhar em direção aos planos de Deus para a nossa vida. O medo que assola os discípulos também simboliza as trevas espirituais que cegam o discernimento, fazendo-os pensar que Jesus era um fantasma. As trevas tentam distorcer nossa visão de Cristo, para que não o reconheçamos em meio às adversidades. Sabe esses pensamentos perturbadores que muitas vezes ficam na nossa mente? Desiste. Para. Você não vai conseguir. Sabe essa cegueira? Está ouvindo essa Vânia por quê? Quem é essa mulher?
Então, está vendo que ela não vai fazer nada? Tudo isso são tempestades das trevas impedindo você de chegar ao seu destino. Ao chegarem em Genezaré, as pessoas logo conheceram Jesus e trouxeram muitos enfermos a serem curados. Jesus demonstrou seu poder curando todos os que tocavam em seu manto, mostrando mais uma vez a compaixão e a autoridade que tinha sobre a enfermidade. Esse evento destaca a continuidade do ministério de cura e ensino de Jesus, mesmo após os desafios e tempestades enfrentados pelos discípulos durante a travessia. Vou dar um exemplo meu. Na minha viagem para Uberlândia, eu levei quase 24 horas para chegar, porque tudo foi acontecendo na estrada. Serra fechada, engarrafamento, acidente, para que eu não chegasse no meu destino. Só que eu, quando faço os encontros, já por saber que o nosso Ministério de Cura e Libertação já carrega em si toda a resistência espiritual, eu só oro e fico em intercessão até tudo acontecer. As meninas chegaram primeiro na chácara e várias coisas aconteceram. Gisele passou mal, foi para o posto médico, tudo ia acontecendo. Por quê, gente? Da mesma maneira que nós estamos aqui, sentadas, você aí na sua casa, no seu trabalho e eu aqui, no mundo espiritual existem os anjos e os demônios brigando para que isso aqui possa acontecer. Isso é real, gente. E quando você não se blinda, quando você não crê, quando você não olha para Cristo, você abre brechas suficientes para o inimigo lançar a seta e você se perder. Você quer ver uma coisa? E eu quero sinceridade, tá? Quantas de vocês já ficaram com raiva de mim? Já pensaram em sair da sala? Já questionaram o que eu carrego? Quantas? Por quê? Porque o inimigo estava fazendo de tudo para que você não estivesse aqui agora. Todas as vezes que você pensa, mas por que ela está fazendo isso? Por que ela acha que ela é quem? Para ouvir a sua pergunta. E ao invés de você abrir a boca e derramar isso na vida de alguém, vai orar primeiro para o Espírito Santo te mostrar o que o demônio está tentando fazer na sua vida. O diabo ele é muito sutil, minha gente. Ele é sorrateiro. E ele fica ao nosso derredor, só esperando o momento de dragar, para te roubar, te destruir e te matar. Agora, cabe a você, que já conhece a palavra, que já sabe o que precisa ser feito, se posicionar e fazer. E vou falar algo para vocês que ontem até eu repostei. Enquanto você não puder fazer melhor do que quem está fazendo, não abra sua boca para criticar. Porque você não está fazendo nada. E a pessoa que está fazendo, errado ou não, está fazendo. Está alcançando vidas. Está mudando histórias. Quando você tiver condição de fazer melhor do que aquela pessoa, aí você abre a boca, mas fazendo. Agora, ficar falando... Exatamente. Ficar falando, não. Porque pode estar fazendo de um jeito que você não concorda, pode estar agindo de um jeito que você acha errado, mas está alcançando vidas, está ajudando os necessitados, está curando, está libertando. E tu está fazendo o quê?
Vai, Marilu. Marilu fica só com as caras em boca dela. Você está fazendo o quê? Se tu não está fazendo nada, tu não era nem para estar criticando quem está fazendo. Já começa por aí. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Deus te deu uma missão, e aí, Fê, é diretamente para você. Deus te deu uma missão, me usou para levantar na tua casa a igreja, para alcançar aqueles que a igreja não está alcançando. Durante um tempo você ficou cega, porque o espírito de religiosidade faz isso. A gente fica pegando informação com todo mundo, mas na hora você entendeu. O que eu acho lindo do Espírito Santo é isso, porque ele mesmo brada no nosso coração. E você entendeu que não era para parar, que é para continuar e é do jeito que ele te der. Não interessa. A gente tem que parar com essa história de achar que porque fulano tem 500 anos de igreja, ela tem mais poder do que a palavra de Jesus, do que a ordem do Espírito Santo. A gente tem que parar com essa religiosidade. Porque se Deus usou uma mula para falar com Balaão, quem sou eu para questionar o que o Espírito Santo está falando comigo, gente? Ah, mas porque é pastor? Ah, mas porque é apóstolo? Ah, mas porque é profeta? Não são Deus. Deus é quem está falando com você. Então, para de não fazer o que Deus manda, porque a irmãzinha do coque disse que era para você não fazer. Porque o pastor que você está dizendo que está precisando de ajuda, não está nem aí para tu. Só diz para tu não fazer e não vem com a mão dele estendida para te ajudar. Você é fonte ou você é dreno? Você tem que se perguntar isso, gente. O povo fica tudo alienado. Não, mas é fulano. Nossa, 500 mil pessoas estão tudo seguindo ele. Ele é fonte ou ele é dreno? Por que que ele tem mais poder sobre a palavra do Espírito Santo sobre a sua vida? Você tem que entender que Deus está pegando os improváveis, que o coração queima por ele, para dar a ele, para fazer aquilo que o homem que está lá nos holofotes já não quer mais fazer, porque não quer mais obedecer a Deus, porque quer gerar expectativa para os seguidores. Eu não quero saber quem me conhece. Eu não quero saber quem sabe de mim. Eu não quero saber de quem me segue. Eu quero saber de Jesus. O que ele sabe da Vânia? O que ele me conhece? O que ele tem de mim? É isso que eu quero, gente. Eu quero saber o que Deus tem de mim, me conhece, sabe que pode contar comigo. As demais coisas são acrescentadas. Nesse meu trabalho de formiguinha, ouvindo graça, vira e mexe. Ah, porque você já está há tanto tempo com esse ministério, por que ele ainda não rompeu? Porque não é a hora. Porque não é meu tempo. Ele é o tempo de Deus. Ele não está do jeito que você pensa que tem que estar, mas ele está fazendo milagres e gente está sendo curada e alcançada. Ontem a Pri disse assim para mim, mãe, me dá o link aí do grupo que um amigo meu, só de me ouvir falar, quer entrar no grupo porque ele está sentindo sede. Onde ele está, ele não consegue. É isso que nós estamos vivendo. E se você entender que você é peça importante nessa engrenagem e você colocar esse ministério num lugar de honra que Deus manda você colocar, mas você ainda fica dividida, se você se posicionar, exatamente, Bianca, se você se posicionar, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver milagres. Gente, quantas mulheres aqui dentro chegaram destruídas e hoje estão vivendo a melhor parte da sua história, que não é nem o começo, é só a ponta do iceberg. Então, a gente precisa se perguntar, o que eu quero? Porque eu vou te falar, se eu fosse ouvir a religiosidade das pessoas, eu já tinha parado, minha gente, porque até chamada de bruxa eu já fui. Eu já ouvi coisas que ferem o coração,
Mas é o que eu digo para Jesus. Jesus, eu faço porque é para ti. Eu faço porque é o Senhor. Eu faço porque eu sei que o Senhor está colhendo tudo e no tempo certo o Senhor me justifica. Acabou. É sobre isso. Quantas de vocês falam assim, cara, eu tinha culto hoje, mas eu deixei de ir para o culto para estar na sala. E Deus falou profundamente comigo. Falei, aleluia. Tá entendendo? Vânia, você está levantando a bandeira dizendo que eu não tenho que estar na igreja? Não, você tem que estar onde Deus manda você estar. Você não tem que estar no culto porque você tem que bater cartão. Você tem que estar onde Deus manda você estar. Você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Você tem que viver o que Deus tem para você. Você não tem que ser igual a manada do elefante. Eu vou porque todo mundo está indo. É como a Ruth está falando. E aí, você gostou da palavra? Qual foi a palavra? Foi forte. O que você sentiu na palavra? Foi forte, mas não sabe nem a palavra, porque não estava ali na presença, gente. Só era mais uma fazendo número. Só isso. Entra vazia e sai mais vazia ainda. Exatamente. Líderes que têm medo, gente. Sabe por quê? Que ele não quer que você abra o seu entendimento? Porque ele quer te tornar refém, porque o teu dízimo lá é importante, porque usar você lá do jeito que ele quer e bem entende é importante. É só por isso. Gente, Deus nos deu Jesus para morrer por nós, para sermos livres. Em Cristo Jesus. Você tem que ir para o culto porque você quer estar na presença, e essa presença tem que sair junto com você. Não é só no domingo, ela tem que ficar com você todos os dias. É sobre isso. É nesse lugar que você tem que se posicionar. Amém? E aí eu tenho 3 coisas para fazer com vocês e a gente finaliza. A primeira é uma mensagem que vai ficar no PDF que vocês vão receber. Coragem. Assim como Jesus veio ao encontro dos discípulos, em meio à tempestade, ele vem ao seu encontro. Não deixe que o medo e as trevas te façam duvidar. Mesmo quando você sente que está afundando, saiba que a mão de Cristo está pronta para te levantar. Mantenha seus olhos fixos nele, e a tempestade passará, trazendo paz e segurança. Amém? Segundo, uma declaração que você vai fazer depois, no seu tempo com Deus. Declaração de força e poder. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não terá poder sobre mim, pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, 1. Ainda que os ventos soprem e as tempestades se levantem, eu mantenho meus olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Hebreus 12, 2. Eu sei que, assim como Pedro caminhou sobre as águas, eu também caminharei sobre os desafios e impossibilidades, porque o Senhor me sustenta com a sua mão poderosa. Quando os ventos do medo tentarem me desviar, eu me firmo na verdade de que Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Nenhuma tempestade pode me abalar, pois em Cristo sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Mesmo no meio das batalhas, eu declaro vitória, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Ele vai diante de mim, me protegendo, guiando e dando paz.
Hoje eu declaro que a paz de Cristo reina no meu coração e suas promessas são a minha âncora. Colossenses 3,15. Com Jesus, eu sempre vencerei. Amém, amém e amém. E para finalizar a oração, Senhor Jesus, eu te agradeço por estar presente nas tempestades da minha vida. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti, mesmo quando as circunstâncias me fazem duvidar. Dai-me a fé que não vacila e me resgata quando começo a afundar. Que tua presença sempre traga paz e descanso em meio às lutas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E antes de eu abrir para vocês falarem, eu quero compartilhar aqui com vocês esse louvor. Uma nova história Ele escreveu pra mim. Oh, Ele tem as chaves do princípio e do fim. Em seu poder eu estou, filho amado. Em seu poder eu sou, livre do medo. Eu vou andar sobre as águas e vou viver o que era impossível, pois nada é impossível para o meu Deus. Confio em sua palavra e vou viver o que era impossível, pois nada é impossível para o meu Deus. Em seu poder eu estou, meu filho amado. Em seu poder eu sou, livre do medo. Eu vou andar sobre as águas e vou viver o que era impossível, pois nada é impossível para o meu Deus. Confio em sua palavra
que você saia daqui convicta de que nada é impossível para Deus e que sim, é Ele em todo tempo sobre a sua vida. Que não é a força das suas mãos nem dos seus braços, mas é Ele em você, através de você, operando a sua graça, a sua misericórdia e a sua glória. Amém? Quem quiser falar, só levantar a mãozinha. Pode falar, Leininha. Falar rapidinho que eu já estou atrasada aqui para levar a moça. Profeta, através da sua palavra de hoje, eu sinto assim, parte leve e parte preciso melhorar. Parte leve porque eu já saí de alguns lugares, não pertence mais a mim. E através da sua palavra, eu vi que o que já aconteceu de mudança na minha vida. Mas em parte eu vi o que eu preciso mudar ainda. Eu pude enxergar. E a parte que tem falado muito, né, sobre o propósito, sobre o trabalho. E Deus não vai mudar o seu propósito, mas ele movimenta o seu propósito. Então, se eu não ficar no lugar do propósito, o propósito vai se movimentar, porque o reino de Deus não pode parar. Então, se eu não me posicionar, o propósito vai se movimentar e Deus vai procurar um coração disposto a fazer aquilo que era para mim fazer, porque ele não pode ficar parado. O reino de Deus ele tem que estar em movimento. Então, assim, hoje eu me sinto em paz com o coração leve, porque a senhora fez algumas colocações que não fazem mais parte da minha vida, mas que eu tive lá. E também a questão do que eu preciso, né, mover para que o Espírito Santo possa atuar através da minha vida. E é isso. Gratidão, meninas. E Marilu, pega a sua parte, minha filha, mas não só de ouvir, mas de praticar também, viu, minha filha? A taca foi doída. A taca foi doída, é ótimo. Ai! Antes de eu abrir para a Ismênia, deixa eu entregar algo que já ia passando despercebido. Na minha Bíblia, na passagem de hoje, tem a seguinte mensagem: mais perto do coração de Deus, o valor do tempo a sós com Deus. Depois, aí o versículo de destaque é Mateus 14, 22, 23. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Solitude, tempo a sós, tem significados diferentes para as pessoas diferentes. Algumas têm muito pouco tempo a sós e valorizam os períodos de silêncio sem ninguém em volta. Outras, vêm vindo sozinhas, podem sentir, outras que vivem sozinhas, podem sentir que a solidão é excessiva. Para elas, só significa solitário. Há exemplos em todo o Evangelho do valor que Jesus dava à solitude. Ele ficava o dia todo cercado pelos discípulos, a quem ensinava e instruía, e também pelas multidões de pessoas famintas de seu toque. Embora fosse plenamente Deus, Jesus era também plenamente humano. A fim de reunir forças para ministrar continuamente, ele precisava fazer da oração uma prioridade para lidar com situações dolorosas. Jesus passava o tempo a sós com o Pai. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Isso no versículo 14 e 13. Embora ficasse sozinho, muitas vezes Jesus nunca se sentia solitário. Ele sempre passava tempo com Deus.
Nós também nunca temos de ficar sozinhos. Quando não houver ninguém conosco, podemos estar com Deus. Em contrapartida, se Jesus dependia de períodos regulares de afastamento para comunicar-se com Deus, em solitude, quanto mais nós precisamos tomar prioritários esses momentos de tranquilidade em nossas vidas. Falamos frequentemente de achar tempo para estar a sós com Deus, mas esse tempo valioso muitas vezes acaba perdido em nossas agendas superlotadas. Devemos mudar o foco da tentativa de abrir um espaço para o ato de abrir um espaço. Devemos mudar o foco de tentativa de abrir um espaço para o ato de abrir um espaço. Ouvi falar de uma mãe que todos os dias fazia uma pausa e colocava o avental na cabeça. Quando os filhos a viam assim, sabiam que era o tempo da mãe a sós com Deus. Não importa como façamos, isso é o que importa, é o que façamos. Se você acha difícil abrir espaço para a solitude, lembre-se de que seu Pai Celestial deseja e espera passar tempo com você, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará a todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias 3,17. Não deixe Deus esperar. Quer você esteja rodeado por uma família ruidosa, quer viva inteiramente isolado, alegre-se em produzir tempo para ficar a sós com Deus. Só nunca precisa significar solitária, quando você tem o Senhor em sua vida. Amém? Pode falar, Ismênia. Bom dia, paz, todo mundo. Bom dia, paz. Engraçado, nesta manhã eu aprendi que, às vezes, a gente pensa ainda em voltar para aquele lugar, né? De medo, tenta ficar presa neste lugar. Mas nessa manhã eu aprendi que com Deus não tem plano B, é só o plano A. E essa palavra me edificou muito hoje. Está com saúde, é Jesus, agradece. Está sem saúde, clama por Ele. Está em falta de alguma coisa, clama por Ele. Está precisando, o que precisar tem que estar clamando. Que muitas das vezes a gente fica naquela situação, achando que o nosso Pai não vai fazer por nós, mas a gente tem que ter muita fé, muita fé, muita fé, perseverança no Senhor. E essa palavra me edificou muito. Jesus abençoe a todas. Amém, Ismene, amém. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca. Mais alguém para falar? Essa é a hora. Tenha fé, Ismênia. Você vai vencer toda a tempestade, Ismênia. Você vai vencer. Deus está tratando o seu coração. E a gente precisa muito desse tempo. Ontem eu estava aqui mergulhada, escrevendo, porque eu terminei o devocional, né, que a gente divulgou ontem, mas Deus já tinha me dado 3 temas para começar a trabalhar. E eu aqui, mergulhada. Aí daqui a pouco aquela voz disse assim, quando é que você vai parar e olhar para mim? Falei, eita Deus, me perdoa, eu estou aqui tão mergulhada e eu sei que eu preciso ter o devocional, porque eu fiz um acordo com ele. E aí eu parei, mesmo com sono, cansada, mas fui ter o meu tempo com ele. Não foi do jeito que eu gostaria, mas fiz. Né? E a gente precisa entender, eu não posso trocar o meu propósito por trabalhos para Deus, gente. Deus me dá missões, mas eu preciso estar no propósito. Qual é o propósito? Me alimentar, entender o que ele quer falar de cada uma, né? O que eu preciso orar, interceder, porque como líder espiritual, pode ser que para muitas não tenha a compreensão total. Mas eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a vida de vocês.
E quando cada uma de vocês está passando por desafio, mesmo que não me procure, o Espírito Santo me incomoda e eu começo a orar. Porque eu sei que precisa de intervenção. Então, isso faz parte do meu chamado. Né? Eu posso estar cansada. Muitas vezes eu nem oro muito por mim, pelos meus... É interessante isso, eu me dei conta disso. Ele me fez dar conta disso quando ele botou um sonho no meu coração, há dias atrás. Porque eu, às vezes, deito e começo a conversar com ele falando de mim, aí ele me traz uma pessoa, ou na visão, ou o nome, ou uma lembrança. Aí eu já começo, falei, já sei que eu tenho, aí eu já me posiciono. Minha mãe já está tão acostumada, gente, que ela agora está indo para a cama com um foninho de ouvido, porque ela sabe que muitas vezes eu estou ali no quarto em oração. Então, assim, Deus, ele prepara tudo, gente. Mas enquanto a gente tem vergonha, do tipo assim, eu não quero entrar na sala porque meu marido está em casa. Eu não quero entrar na sala porque eu estou na casa de fulano. Eu estava em viagem, cheguei agora, não vou entrar na sala, não. Cara, se Deus fosse fazer isso com a gente estava tudo lascado. Porque quando você clama ao Senhor, é na hora que você vê que ele já estava do teu lado. E ele não fica dando desculpa. Espera aí, tá, Vânia? Que primeiro eu tenho que atender a oração de João, Maria e José, depois você está na fila, ele pega a senha. Ele não é assim. Por isso ele é onisciente, onipotente e onipresente. Porque ele sabe tudo que a gente precisa. E o mais louco, sabe o que é? Que ele está sempre disponível para nós. Nós é que não estamos disponíveis para ele. Não, meu marido hoje está em casa. Não vou entrar na sala, não. Cara, que Deus é esse que você serve? Deixa Deus usar você para alcançar o seu marido sem você falar nada. Para de ter vergonha ou achar que as pessoas vão ficar incomodadas com você porque você está na sala. Não é isso, gente. Deus, ele quer saber o quanto ele tem de você. O quanto ele conhece você. O quanto ele sabe das suas obras. Amém? Pode falar, Débora. Então, por onde começa? Você falou, a Cibele ontem falou sobre Pedro e não falou sobre a passagem do barco. Na verdade, ela citou muito não, de lá. Eu não falei. Ela falou, mas eu não falei. A passagem, para mim, ela trouxe muito nem no tornozelo, né? Ela trouxe assim só para molhar o pé, né? Porque hoje a gente ia mergulhar. Mas aí, tudo bem. Aí eu falei assim, não. Eu falei, será que eu entendi mal? Aí eu fui olhar, ela deu do 28 ao 31. Ela só citou a questão da fé, de Pedro e tal, né? Aí tá. Aí você começou a falar, foi trazendo, fui ouvindo. Aí quando você falou do devocional, dessa coisa do propósito, da mudança, aí eu falei, Senhor, amanhã acho que ontem bateu papo com alguém, o Espírito Santo falou para ela, soprou lá na orelha dela, né? Por quê? Porque ontem eu estava vendo um filme sobre verdade e justiça, mas é antigo, assim. 1800 e bolinha esse filme. Aí que aconteceu, né? O fato. De dois homens que moravam na Campina e no Vale e tal, aí conta a história, quase 3 horas de filme. Aí eu assisti e tal, não sei o que, passou. Aí quando eu fui ver o WhatsApp, num dos grupos que a gente está, que muitas das meninas aqui estão, não sei se todas, mas creio que a maioria está, aí eu vi um movimento lá, eu fui abrir. Aí eu olhei, falei, pera, a direção foi uma e agora foi outra. Aí eu fui lá na Águida. Águida, mudou alguma coisa? Mudou. Aí depois eu vi no outro grupo da mentoria a tua postagem. Ainda comentei com ela, falei, nossa, ficou show, né? Aquela do Espírito Santo e tal. A arte da... É a capa do devocional. Aí eu falei, tá. Aí a Águida falou assim, Deus vai trabalhar com cada um de maneira particular. Sim. Porque eu falei, porque ficou muito na minha cabeça aquela questão. Só adquire se você for fazer. Se você for ler. Aí eu falei, tá. Se eu não estou conseguindo nem ler os PDFs diários que a mãe manda, fazer os exercícios,
eu não estou conseguindo me dedicar a isso. Não consigo, não adianta, que eu quero, eu pego, leio, tal. Aí ontem fui ver meu celular, do nada, não tem nada assim, a não ser aquele aplicativo que eu até tirei do cinema para ver filmes, assisti o que eu queria e tirei por quê? Armazenamento cheio. Pesou de um tal jeito o meu celular que não consegui ver mais nada lá dentro. Até o WhatsApp estava ali, ó, quase cheio, não dá para você movimentar. Vai começar a interferir em outros aplicativos. Falei, gente, como é que eu vou baixar agora esse PDF? Baixar essa plataforma, porque eu falei, não, agora a coisa tá zoada. Aí eu falei, não tenho foto, não tenho nada. Aí eu fui ver o grupo do Em Prol do Reino, o que tem de mídia, o que tem de conteúdo lá dentro. Eu falei, onde é que eu vou enfiar isso? Na nuvem. Você tem que pôr na nuvem. Mas acontece que quando eu estava eu não estou fazendo nem backup, meu celular não está fazendo nem backup. Entendi. Porque o teu backup deve estar configurado. Porque o que acontece? Deixa só para você não perder aí o fio. Quando a gente está lá no nosso computador, quando chega na hora do backup, você diz aonde vai ser o backup. Normalmente, o celular já vem configurado para fazer o backup na sua própria memória. Mas quando você usa o drive do seu e-mail, porque todo e-mail do Gmail tem um drive. Quando você especifica para ali, aí você não carrega a memória do seu celular. Entendeu? Por exemplo, meu telefone ele tem 256K de memória. Mas o que eu faço é muito maior do que isso. Então, eu vou lá para a memória da nuvem. Eu deposito tudo na nuvem. No meu celular fica pouquíssimas coisas, porque não aguenta, ele trava. Então, meu filho falou que o dele não usa nem 1% do armazenamento. E tem um monte de coisa. Mas por conta da nuvem, é a nuvem. Quando a gente estiver junto de novo, porque é bom fazer você olhando, mexendo no celular, porque o iPhone ele é diferente do Android. Tanto que aquele aplicativo do cinema no iPhone não pega. Só no Android, que você consegue baixar de boa. Aí eu vou mostrando. Gente, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo que você não sabe, você consegue saber se você fizer a pergunta no YouTube. Você vai ver vários vídeos ensinando como armazenar na nuvem do meu celular, como configurar meu WhatsApp para não carregar a memória. Comece a perguntar no YouTube. Muita coisa que eu sei, gente, é assim que eu faço. Eu vou lá no YouTube, pesquiso, vejo e vou-me embora. Entendeu? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem. Tem gente que precisa que uma pessoa, porque cada um tem sua forma de aprendizado, que precisa que a pessoa faça para ela ver, que aí quando ela vê, ela assimila. Mas é sobre isso. O celular ele fica carregado, os próprios aplicativos carregam a memória do celular. E se você for abastecendo com figura, por exemplo, se você for no WhatsApp e configurar para não baixar a mídia, você pode receber 500 mídias, mas ela não vai para a memória, só vai para a memória o que você baixar. Não, tá tudo bem. A questão é que bom, eu vou pensar, porque vou lá perguntar para o YouTube. Inclusive, tem um rapaz que dá aula para mais de 60 anos, mulheres com mais de 60 anos, pessoas com mais de 60 anos, que não sabem mexer no celular. Uhum. Até fui assistir uma vez uma aula, mas é o básico do básico que ele estava falando. Falei, isso eu já sei. Apagar. O primeiro passo que vocês têm que fazer, e aí eu estou conversando com a Débora, mas isso é para todo mundo, tá, gente? Anota no caderno quais são as suas dúvidas em relação ao celular. Anota tudo. E aí você começa a pesquisar. Pega um assunto daquele, vai lá no YouTube e coloca. Aí tem várias pessoas. Deixa eu ver aqui o que a Fernanda está falando. Essa mãe. Então você vai lá e escreve no caderno tudo que você quer saber, porque a gente na hora pensa na necessidade e depois isso foge da memória. Então é bom você sempre fazer a tempestade de ideias. Vai lá no caderno e coloca tudo que veio na sua mente. Depois tire um tempo, com calma, sem estresse.
abre o YouTube e põe lá a primeira dúvida que você tem. Aí vai vir várias pessoas falando sobre aquilo. Você só precisa identificar a linguagem que vai fazer sentido para você. E aí você começa. Quando vê, está com o pé nas costas. Mas, então, resumidamente, eu fiquei pensando como eu vou usar o celular, né? Uhum. E essa questão da mudança, né? Que na hora eu brinquei com a Águida. Águida, Deus não é Deus de confusão, mas eu estou com a minha cabeça confusa. Aí ela deu risada. Aí eu falei assim, eu vou parar, falar com Deus. Aí fui, conversei e tudo. Eu falei, bom, vou lá olhar. Vou lá ver a plataforma. Porque até as plataformas eu não tenho mais. Ó, para você ter uma noção, Débora, eu falei na sala que quem tivesse interesse no devocional me procurasse no privado. Não foi isso que eu falei? Sabe quantas pessoas me procuraram no privado querendo o devocional? Uma. Aí Deus moveu de outra forma na vida da Thaís. Da Thaís não, da Thaísa. Entendeu? Só uma que no mesmo dia foi e falou assim, ó, é o que eu tenho, estou ofertando, eu quero o devocional para mim. E eu mandei o devocional para ela. Tanto que quando eu vi o mover da Thaísa, eu pensei, vai, não vai de um jeito, vai de outro. Exatamente. Ele deu a oportunidade da pessoa ter com o que ela tinha. Era só o querer dela que acessaria o devocional. Sim. Não fez. Aí ele foi lá na Thaís. E ele me conhece, que ele sabe que se ele tivesse dado para mim, eu ia na hora falar assim, mas não dá para a gente esperar um pouquinho, porque hoje eu falei que quem tivesse interessado podia me procurar. Aí a Thaísa não me disse nada, Débora. Nada. Eu só soube, porque o e-mail é meu, e começou a chegar a venda do 3 vendas. Na hora que ela fez, 3 pessoas compraram. Entendeu? Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está abastecendo a gente de uma forma sobrenatural. Quem conseguir entender e se dedicar a esse tempo vai viver o sobrenatural com Deus. Mas quem não vai parar, não vai dar atenção, vai achar que é mais um, e enfim, quando nós estivermos lá na frente, a pessoa vai olhar e falar assim, mas como que eu não fui com ela? Por que eu fiquei? Porque o que Deus fez comigo? Ele primeiro me deu o devocional para entregar no Lísias. Porque no Lísias as meninas precisavam ajustar a rota. Mas a mensagem que eu botei para ela foi exatamente como ele me deu. É para levar a sério. Para fazer dia após dia. Tá aí as meninas do Lísias que estão na sala que não me deixam mentir. E eu fico de vez em quando perguntando. E aí? Estão fazendo? Tá tudo bem? Eu vi, Adri, você me marcou e eu aceitei. Olha aí, várias pessoas já visitaram o site, tá vendo? Então, assim, eu peguei e botei exatamente a mensagem. E aí, sabe o que é mais bonito? Gente, Deus tem um jeito muito sábio de trabalhar. Porque muitos estão orando, pedindo para viver o novo de Deus, mas poucos são os comprometidos. Agora, aqueles que se comprometem, ele acelera. Então, por isso que quando ele botou a mensagem, me deu a mensagem para pôr no Lísias, ele falou, dê a elas, para elas começarem, assim que receberem a mensagem, ou no dia seguinte, por conta da questão do horário, né, de quem está fora, mas é para levar a sério. E aí eu fico, sabe, emocionada com os feedbacks que as meninas estão me dando, do que estão vivendo. Você vê, a Débora me mandou um vídeo, que eu tenho até que ver com a Thaísa, se ela já mandou para a Thaísa, eu fiquei até sem depois perguntar. Ela dançando, gente, para o Espírito Santo. E no final, a família dela, veio os 3 filhos dançar com ela. E ela falou, mãe, eu nunca tinha feito isso, mas hoje, fazendo o seu devocional, foi crucial, porque o Espírito Santo deixou claro, é hoje, você tem que fazer hoje, porque foi para isso que eu te fiz. Então, assim, quem ela falou na sala. Pronto. Ela citou, ela não detalhou, mas ela fez, que era o dia da adoração. Isso. Então, assim, esse devocional, e aí é o que eu quero que vocês entendam, gente. Não é porque fui eu que fiz, ou não. É porque é o que transforma a minha vida. Por isso que ele me deu a estratégia de pôr no papel, para que todos possam alcançar a mesma coisa. Mas você precisa querer.
você precisa ter compromisso. Muitas pessoas querem o tempo todo que eu fique tete a tete com a pessoa, em atendimento ali tete a tete. E muitas vezes se chateia, porque eu não posso. Gente, eu tenho uma vida muito corrida. Se eu for fazer mentoria, e por isso que eu entendi que eu comecei com mentoria. Eu atendia uma média de 10 pessoas por semana, 2 por dia. Fora a sala, quando eu fazia, né? Que eu estava em Portugal, eu fazia a sala, eu fazia a mentoria. Mas para estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, eu tive que abrir mão de algumas coisas por direcionamento. Então, a gente... Pode falar. Não, eu ia falar do filme, da Forja, dele passando o diário para o menino. Aí eu lembrei do teu devocional. E quando eu fui ver a história, porque as irmãs são muito parecidas, né? A Cíntia e a Elizabeth. Sim. Aí eu fui de novo no quarto de guerra ontem para ver quem era quem. Quem era a mulher do Tony. Aí eu vi que conheceu a Clara, que era vendedora de imóveis, né? Que era corretora de imóveis. E aí eu vi também que ela passou o diário para a Elizabeth ler, para poder ver ali onde ela, né? O que fez feito com ela, para ela aplicar na vida dela. Sim. Sim. Para vocês terem coisa. Para vocês terem o devocional. Espera aí que o carro do mercado está passando. Vocês querem comprar lasanha perdigão, 300 gramas? Já estou indo. Então, eu quero. O que vocês precisam entender é que o que o Espírito Santo está fazendo? Muitas de vocês perguntam como que a Vânia consegue, o que a Vânia faz, e ele está me fazendo pôr isso no papel. É igual o próximo devocional de 30 dias também, que vai falar sobre a identidade, mas mesclando sobre tudo que eu passei. Então, é o momento de acessar. E aí é onde eu falo. A gente começou, quando eu comecei minha jornada, as salas que eu participei, não tinha isso, gente. Não tinha isso. As meninas que estão comigo desde sempre sabem, não tinha. A gente só ouvia e anotasse o que quisesse, porque não tinha. Sabe? E Deus está me fazendo derramar mesmo, construir. Gente, eu estou fazendo um livro, um e-book, livro, sobre batalha espiritual, que eu estou impactada com o que o Espírito Santo está me levando a fazer. Porque se eu sou do Ministério de Cura e Libertação, e aí as meninas que estão na intercessão se preparem para esse novo tempo que vocês vão ter. Por quê? Da mesma maneira que eu me posiciono, eu não me abalo, eu não fico desesperada se tem alguém endemoniado, ou se eu vejo uma batalha espiritual, é o que ele quer que todas vocês alcancem. Porque vocês caminham debaixo da minha cobertura. Então, ele está me fazendo escrever, e aí sabe o que me vem, Débora? Aconteceram vários contextos históricos que depois da morte de Jesus, depois que ele preparou, foi trazido à tona pelo Espírito Santo a homens que ele escolheu para registrar aqui a Bíblia hoje. Escritos do Antigo Testamento que estavam guardados, coisas do Novo Testamento, e ele foi escolhendo, porque é o Espírito quem faz, não somos nós, é o Espírito. Entende? Então, assim, quem compreender isso vai fazer o que é preciso ser feito, gente. E aí eu entendo perfeitamente, porque ele falou, esse você vai cobrar, porque só vai comprar quem quer realmente me conhecer. Porque você já está dando muita coisa que muita gente não está acessando. Tá? Só aguardando. E se estivesse usando, já estaria fazendo um outro nível da sua jornada. Entende? Então, a gente precisa. E, assim, o filme A Forja, ele só validou o que eu sinto no meu coração. Quando a Mari, quando a Cíntia disseram para mim, eu só via a senhora no filme, e quando a senhora vê, a senhora vai entender. E no finalzinho, quando termina que os dois diretores começam a falar, a mensagenzinha que eles vão dando é exatamente o que a gente está querendo fazer.
aquilo que Deus tem direcionado sobre a nossa vida. Vai, Adriana, vai. Se puder ir no cinema, vai. Se não for no cinema, vê pelo aplicativo. Mas assistam e leve seus filhos. Levem seus filhos para assistir, porque é tremendo o que esse filme ensina. Amém? Meninas, um beijo para vocês. Débora, faz nossa oração final em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e tenha feito vocês entenderem que, independente do que você está vivendo hoje, olha para Jesus, porque Ele é a solução de todas as coisas. Amém? Pode orar, Débora. Pai amado, Jesus querido, nosso amigo Espírito Santo, te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, por esse privilégio, por esse maná, esse banquete derramado em nossas vidas, por tudo que foi trazido pela nossa mãe espiritual, Senhor, nesse discipulado, que nós possamos continuar mergulhados em Ti, Espírito Santo, e nos aprofundando cada vez mais nessa palavra, seja um tempo de refletir, de se posicionar, ajustar nossa rota, de nos colocarmos na posição de filhas que obedecem, que ouvem a Tua voz, que não têm medo, mas sim que confiam, que caminham por fé e não por vista. Assim como Pedro foi caminhar pelas águas, quando ele desviou o olhar, foi que ele afundou. Que nós possamos ter essa palavra como ensinamento nas nossas vidas, que nós pratiquemos essa fé que, independente das circunstâncias, a gente vai te buscar, Jesus, como nosso Senhor e Salvador, como nosso único. E a única é o único, não há outro caminho, não há outra forma de caminhar e de vencer as lutas, as batalhas. Tu és o único, tu és o nosso único Senhor e Salvador. Que nós possamos mergulhar nesse entendimento e buscar em Ti, Senhor. Ter esse secreto contigo, nos aprofundar cada vez mais, buscar esse tempo maior de oração, de intercessão, de estar conectadas contigo, que a gente continue nesse espírito que foi trazido na sala de maneira tão clara, tão direta, mas que nós precisávamos desse tempo de exortação, de ministração, que nós possamos mergulhar. E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pela vida da nossa mãe espiritual, por cada mulher que se posicionou e ficou aqui até o fim, que está aqui presente, que possa guardar com carinho tudo que foi entregue, que veio diretamente do teu trono, Pai. Muito obrigada, obrigada, fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Eu vou fazer o PDF do estudo de hoje, vou botar lá e depois a gente vê o e-book, vou seguir a direção, tá? Vou botar lá para vocês, porque eu sei que tem muitas de vocês que querem rever, querem mergulhar, e aí eu vou só organizar minhas anotações e colocar lá para vocês poderem receber, tá bom? Beijos, amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.